Toda honra, toda glória sejam dados ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Que por nós se entregou, que por nós se derramou diante do Pai como um sacrifício vivo, né? E hoje, essa liberdade que nós temos foi em virtude dessa obra consumada. Foi em virtude dessa obra que possibilitou a nós entrarmos pela fé no Santo dos Santos. Amém? Que alegria, que satisfação. Quero agradecer ao Senhor de antemão e também ao pastor Robson, né, pela confiança, pela oportunidade. Porque apesar da seriedade que nós temos que lidar com isso, ao mesmo tempo é um privilégio compartilhar a palavra, compartilhar o ensinamento do Evangelho para os irmãos. E apesar de toda seriedade, apesar de todo esse momento solene, mas ao mesmo tempo é um privilégio, é um prazer estar tendo esse momento de comunhão, de compartilhar com o Evangelho da Graça e compartilhar junto com os irmãos, né, este momento de comunhão e fé no Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu convidaria os irmãos a abrirem a palavra no livro de João. Vamos logo ao que interessa para nossas almas, né? Livro de João, no capítulo 1. Eu queria tratar nesta noite com os irmãos, falar sobre a graça. Nós que proclamamos a graça, nós que enfatizamos a graça, não por uma questão de opção, mas por uma questão de entendimento do Evangelho. E eu queria avançar um pouco sobre o nosso entendimento da graça de Deus. Queria que nós dessemos um passo a mais em relação à compreensão da graça de Deus. Muitas vezes, no meio do sistema, se nós perguntarmos para a maioria dos evangélicos ou intitulados cristãos, perguntarmos assim: irmão, o que é a graça de Deus? Basicamente, de maneira unânime, vão dizer o seguinte: a graça é o favor imerecido de Deus ao homem. Se você perguntar para a maioria dos evangélicos, vão responder isso. E a resposta está errada? Não, não está errada. E essa confissão está equivocada? Não, não está equivocada. Está certo. Porém, ainda é um conceito que eu entendo que está ainda na superfície. É um conceito apenas como aperta o play que toca. Ou seja, o que é a graça? É o favor imerecido de Deus ao homem. Está certo. Não está errado. É um conceito bíblico, sim. Mas eu quero que nós avancemos. E eu gostaria de expandir e dizer além desse mero conceito. É o favor imerecido de Deus ao homem? Sim. Mas eu quero expandir esse conceito. Eu quero alargar as fronteiras do nosso entendimento em relação à graça de Deus. Não estou contrariando o conceito. Eu estou apenas querendo alargar o conceito. E claro, que não seja para nós apenas um conceito, uma declaração de fé. Que seja sim um fundamento bíblico, mas algo a ser experimentado por nós. Algo a ser vivido por nós. Algo a ser expresso por nós. Algo a ser compartilhado por nós. Não deve ser uma confissão denominacional. Mas a palavra nos promete, irmãos, que devemos provar e ver de quão bom é o Senhor. É algo a ser experimentado, que não fique apenas na tinta preta e no papel branco. Não, é algo que nós temos na palavra, a informação nós temos na palavra, mas isso não está restrito ou contido na palavra. Isso tem que ser expandido. E isso nós aprendemos com o apóstolo Paulo. Embora eu queira me basear primeiro em João capítulo 1, verso 16. E a partir desse verso, nós já podemos compreender que a graça não é algo que está imobilizado. Que a graça não é apenas aquilo que está relacionado com relação à salvação. Quando eu falei do sistema, do conceito básico, é porque basicamente ao dizer que a graça é o favor imerecido de Deus ao homem, aí associa logo a isso o Efésios 2, 8, 9, que diz lá: pela graça sois salvos
mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Ok. E aí, irmão? E aí, não, é só isso. Mas será que é só isso mesmo? Será que a graça é só essa base apenas? É só esse momento do estartar da salvação? Não. Nós vemos na palavra que a graça é algo que vai crescendo, se desenvolvendo, se multiplicando, progredindo. Quando Paulo, às vezes, ele saudava as igrejas, ele dizia o quê? Graça e paz vos sejam o quê? Multiplicadas. Portanto, é algo que vai se agregando, se associando, crescendo, progredindo. O próprio Pedro também diz na sua epístola o quê? Ele fala da multiforme graça de Deus. Portanto, a graça não é apenas uma confissão no que diz respeito à salvação. Ela tem a ver com minha salvação, mas tem a ver com o meu lidar diariamente, com o meu experimentar, com o meu provar, com o meu progredir na fé. E tudo nisso, irmãos, a graça está relacionada. E eu gostaria de tratar pelo menos de 3 aspectos da graça na palavra de Deus. Mas vamos partir nesse ponto com João capítulo 1, verso 16. E já queremos partir a partir desse verso a entender que a graça, ela é graça sobre graça. É graça que vem amanhã, que está maior depois, que depois de um tempo vai crescendo no nosso entendimento e nós vamos cedendo, vamos se deixando levar pelo esse constrangimento do amor e da graça de Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. João 16 diz o seguinte: e todos nós, aí vem logo a pergunta, todos aqui, irmãos, é todo mundo? É toda a humanidade? É bom que entendamos, aqui todos nós, João está se referindo. Porque aparentemente o que vem de imediato é todo mundo. Bem, nós sabemos que Deus protege até o ímpio. Nós sabemos que Deus abençoa até a casa do insensato. Nós sabemos que Deus provê até mesmo nos que não o invocam. Nós sabemos que Deus derrama da sua graça, faz vir chuva sobre justos e injustos. Faz vir sair o sol sobre justos e injustos. Essa é a graça comum, geral. Agora, o que João está se referindo é uma graça restrita e eficaz. Amém. Que não é a graça comum, mas uma graça restrita. A quem? Vamos entender primeiro no contexto quem é esse todos nós que João começa aqui. Leamos, por exemplo, o verso 11 e 12. O que é que diz para entendermos o que é esse todos? Ele diz o seguinte: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Então a gente vê aí que já tem um aspecto de negar a graça. Portanto, não é todo mundo. Verso 12. Mas a todos, olha o todos do verso 16, aparecendo aqui no verso 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Portanto, o verso 16, quando diz todos nós, é os todos do verso 12. São aos filhos de Deus, aos que creem no nome do Senhor, aos que o recebem pela fé. Então, o todos nós, do verso 16, não é toda a humanidade, mas os todos quantos o receberem, creem no seu nome pela fé. Então o verso 16 diz: e todos nós recebemos também. Olha só, ele está associando. Também é algo que está associado, agregado, da sua plenitude e graça sobre graça. Vamos repetir de novo, irmãos, todos esse verso? E todos nós, bem alto, e todos nós recebemos também da sua plenitude e graça sobre graça. Nossa tradução aqui é um pouco diferente da sua. Tanto faz. Certo? Então, veja, irmãos, temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. E ele faz logo o paradoxo com o verso 17, que é a lei. A lei, ele chama, porque a lei foi dada por Moisés. A graça, de novo, e a verdade, ela veio pelo Senhor Jesus Cristo. Então ele já faz esse paralelo, essa antítese, esse paradoxo da graça com a lei. A graça, ela trouxe graça sobre graça, mas não apenas isso, a plenitude. Temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Plenitude, irmãos, do grego pleroma,
é aquilo que tem a ideia de completude, de enchimento, de preenchimento dos espaços. É uma plenitude. O apóstolo Paulo fala lá em Efésios 3 que temos recebido da sua plenitude. E o que é essa plenitude? É o amor de Deus, que nós não podemos compreender a altura, a profundidade, as dimensões desse amor. Isso que é plenitude. É o que vai preenchendo os espaços vazios da nossa alma, do nosso espírito. E Cristo propicia isso para o crente. Esse preenchimento, esse ser tomado desse amor que nós não podemos ter a compreensão, a dimensão desse amor de Deus. Nós vamos para cima, não compreendemos, vamos para baixo, não compreendemos, vamos para os lados e o amor de Deus vai preenchendo todos os espaços vazios. É a plenitude. Amém. Mas não apenas isso, irmãos. E graça sobre graça. Nós entendemos, irmãos, graça sobre graça, o fato de que, quando Paulo diz lá em 2 Coríntios 12, que ele fala daquela experiência dele, sobre o espinho na carne, veja que ele faz um mix lá, da graça com o poder de Deus. O que é dito lá no texto? Ele diz o seguinte, que a resposta que o Senhor lhe dá em oração é: a minha graça te basta, porque o meu poder, o poder do Senhor, se aperfeiçoa na tua fraqueza. Portanto, nós podemos tirar à luz desse verso que a graça de Deus, e aí é o conceito que eu quero expandir sobre a graça, que a graça de Deus, ela é o poder de Deus agindo em mim, por mim e através de mim. Repetindo, a graça de Deus não é só o favor imerecido de Deus ao homem, mas ela é também agregado, associado, o poder de Deus agindo em mim, por mim e através de mim. E cada um que está aqui, irmãos, reunidos, pode tomar posse dessa verdade, em dizer, em afirmar em si, na fé, que a graça é o poder de Deus agindo na sua vida, pela sua vida e através da sua vida. E é justamente isso, é o que? Graça sobre graça. Amém. Então, irmãos, é expandindo que eu quero entrar em alguns outros textos e falar de 3 aspectos da graça de Deus, que é a graça sobre a graça. O primeiro aspecto da graça de Deus que eu queria lhe dar está lá em Romanos. Abramos lá a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 4. Primeiro aspecto da graça de Deus, vejam, graça sobre graça, Deus agindo em mim, por mim e através de mim. Romanos capítulo 4. E eu quero intitular esse primeiro conceito. Que conceito é esse? Eu queria fazer assim uma espécie de bifurcação desse conceito. Que a graça de Deus, ela não está relacionada às minhas obras. Mesmo eu como um cristão, tem muita gente que faz com uma espécie de esforço. Eu vou trabalhar para a obra de Deus, achando que o seu trabalho é o que vai manter, sustentar a graça de Deus na sua vida. E Paulo vai contrariar esse conceito. Mas eu quero que a gente entenda esse aspecto em 2 partes. A primeira parte é isso, é entender que a graça de Deus na minha vida não está relacionado às minhas realizações. Vamos ver isso? Romanos 4, leamos pois o verso 4 e 5. O que é que diz a palavra de Deus? Todos acharam aí? Amém. Diz o seguinte: ora, aquele que faz qualquer obra, ou em algumas versões, aquele que trabalha, não é isso que está isso em algumas versões? Isso. Aquele que faz qualquer obra, ou aquele que trabalha, ou aquele que opera, veja só, não lhe é imputada o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não trabalha, que não opera, ou que não pratica, porém, contudo, todavia, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então eu posso dizer com base nesse verso que a graça não está relacionada às minhas obras, ao meu trabalho, ao meu operar. Veja só, para entender esses versos nós temos que remontar um pouco a questão do contexto histórico aqui, para entendermos a dimensão dessa maravilhosa graça. Paulo escreve para quem? Para os romanos.
Nós temos que entender, irmãos, que a cabeça de um homem romano naquela época era uma cabeça bem perspicaz. Era a cabeça de um homem. Os romanos, a gente pode elencar aqui 1001 críticas, mas a gente tem que reconhecer também o valor do Império Romano. Em que aspecto? Ele é um povo que fez muitas obras, é um povo que fez muitas realizações. Eles eram preguiçosos, mas ao mesmo tempo, para ser preguiçosos, eles faziam muitas coisas antes, para depois usufruir do que eles tinham feito, das suas realizações. Então a cabeça, você veja por exemplo, Marcos, o livro de Marcos, ele escreve para quem, Marcos? Para romanos. E qual é a ênfase de Marcos no seu texto? São os sermões de Jesus? Não. A ênfase de Marcos está no que o servo de Deus faz. É como se os romanos estivessem dizendo assim: pai Marcos, você quer me mostrar Jesus como filho de Deus? Então eu não quero saber de genealogia, eu não quero saber de discursos, não quero saber de sermões, eu quero saber o que este Jesus que você está proclamando, o que é que ele fez? O que é que ele faz? Quais são as suas obras? Quais são as suas realizações? É assim que o romano pensava. Ele é prático, ele é pragmático. Eu quero saber o que é que esse Jesus fez. Por isso, qual é o advérbio que aparece muito em Marcos? Logo, logo e imediatamente. Se você ler Marcos, você vai ver que um dos advérbios que está sendo atrelado a Jesus é o quê? Logo, imediatamente, e logo, e logo. Porque está mostrando Jesus como servo. Porque ele está falando para romanos. E romanos só pensa com essa categoria. Em realizar, em fazer obras, em fazer coisas. Realizações. Por isso a ênfase de Marcos está em Jesus como servo. Aquele que veio para servir e não para ser servido. Porque era isso que interessava o romano. Pragmático, realizar, fazer coisas. E aqui Paulo ele trata da graça nesse capítulo 4 como algo que não está relacionado à graça. Ele diz, ao que trabalha ou ao que faz qualquer coisa, quando ele recebe o seu salário, não é graça, é uma dívida. Se você trabalha, se você é um trabalhador e você tem o seu mês de executar essa obra, de fazer o trabalho, é perfeitamente, não saiba você que quando você recebe o seu salário, não é uma graça que a empresa está lhe dando, é um compromisso. Ela tem que pagar por aquilo que você realizou. Mas a graça, irmão, não está relacionado a isto. Não está. Mesmo que eu não faça nada, digamos assim, Paulo diz, mas você crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuído como justiça. Não é isso que o texto está dizendo? Verdade. Mas ao que não trabalha, mas crê, e ele vai contrariar o conceito de um romano, que é, eu tenho que receber porque eu fiz coisas, eu tenho que ser merecedor porque eu realizei alguma obra. Mas a graça, irmãos, contraria essa ideia, contraria esse conceito. Por isso que ele diz, mas aquele que não trabalha, porém crê, olha a suficiência da fé, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuído como justiça. Paulo quebra o paradoxo aqui, como pensava o homem romano, ou mesmo o crente romano daquela época. Mas, aí vem a outro lado da moeda, da bifurcação, como eu falei. Eu queria que nós entendamos esse aspecto sobre dois parâmetros. Um é este. O outro é perfeitamente normal que nós entendamos o seguinte, então não vou fazer nada. É tudo graça, eu vou ficar sentado na cadeira e não vou me mobilizar para nada. Não vou fazer nada, eu vou só apenas sentar, aí, ouvir, cantar, me levantar, ir para casa e bye bye evangelho. Será que é isto mesmo, irmãos? Abramos, por exemplo, 1 Coríntios 15. Vamos ver se a graça de Deus, ela me imobiliza. Vamos ver se a graça de Deus vai fazer-me ser uma pessoa infrutuosa. Vai me fazer uma pessoa inoperante. Vamos ver se a graça de Deus não vai me mover para trabalhar para o reino de Deus. 1 Coríntios 15, verso 10. O que é que diz aí? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10. E veja, irmãos, que mesmo o que Paulo realizou, ele o fez não por si, mas pelo mover e ação da graça de Deus na sua vida. 1 Coríntios 15, verso 10. Todos acharam? Amém.
Paulo diz assim: mas, pelo quê? Pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça, de novo, para comigo, não foi vã. Ele não recebeu a graça de Deus em vão. Antes, trabalhei, olha só, olha o paradoxo com Romanos 4. Ele diz que ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuído como justiça. Mas aqui ele diz, ó, antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todos eles quem? Os demais apóstolos. Todavia, não eu, mas quem? A graça de Deus comigo. Então vocês percebem, irmãos, que eu conheço muitas vezes pessoas ou pastores aí do sistema que já me pediram para não me falar sobre a graça de Deus. Eu falei sobre a graça em determinados ambientes e chegaram para mim depois em off e disseram assim: olha, irmão, não fale muito da graça não, porque a graça vai levar as pessoas a não fazerem nada. Se você enfatiza a graça, o pessoal vai ficar apenas com o bumbum sentado no chão e não vão fazer nada, porque é tudo graça. Mas, irmãos, a gente está vendo aqui que não é assim. Esse entendimento da graça está equivocado, porque Paulo diz que ele trabalhou muito mais do que todos os apóstolos. Todavia, não foi ele, mas a graça de Deus agindo nele e através dele. Então, o trabalho evangelístico de Paulo, o esforço de Paulo de ir e vir, de sair das suas tendas, de sair da sua região, de ir para a Galácia, de ir para Filipos, de pregar o evangelho, ele diz, foi eu. Mas quem estava me movendo, me mobilizando, me constrangendo para tal, foi a graça de Deus na minha vida. Eu não fiz isso por si só. Eu não fiz isso porque eu queria aparecer. Eu não queria isso por querer publicidade. Não. Se eu fui, não foi eu por si só, mas a graça de Deus agindo na minha vida. É isso que ele diz aqui. Portanto, o entendimento da graça, se nós entendemos a graça, nós vamos fazer a obra do Senhor, vamos contribuir, cooperar, de que forma for, pouco, muito, mas cooperando, sabendo que não é para atrás de algum benefício próprio, mas é porque nós estamos sendo constrangidos pela graça de Deus para assim fazer. Se eu sair da minha casa e vim para cá, é porque era o cara para assim, não, irmão, é por causa da graça de Deus. Se você sai da sua casa para aprender aqui, ou faz um trabalho evangelístico, nenhum trabalho para o Senhor é em vão, irmãos. Não recebamos nós a graça de Deus em vão. Paulo diz, eu recebi essa graça, mas essa graça, eu não trato ela com leviandade. Eu não trato ela com informalidade, não. Eu quero que aquilo que eu experimentei, seja experimentado por outros. Eu quero que outros entendam e se apropriem da graça de Deus também. E se eu assim o faço, se você assim o faz, saiba que não é mérito seu, mas é uma compulsão do Espírito da graça na sua vida. É um mover do amor de Deus na sua vida que você quer que outros experimentem, que outros compartilhem. E ainda assim não é para mérito próprio, não é para coroa de flores na sua cabeça. É tudo graça de Deus. O entendimento que diz que a graça de Deus torna você alguém imobilizado na vida, está equivocado. Paulo quebra todo esse paradigma aqui. Como eu falei, às vezes eu sou chamado em outros ambientes para compartilhar isso aí depois em off me diz, oh, irmão, não fale da graça de Deus não, que o pessoal vai ficar muito parado. Está errada essa compreensão. Está equivocado esse entendimento da graça. Até o próprio salmista diz, a tua graça é melhor do que a vida. Então, se eu evangelizo, se você coopera muito ou pouco, seja de que natureza for, saiba que quem está fazendo isso aí é a graça de Deus te movendo. É a graça de Deus operando na tua vida. E assim, você não está tornando a graça de Deus vã na sua vida. Então, ao mesmo tempo, nós vemos que a graça, ela não está relacionada às minhas obras, mas ao mesmo tempo, se eu faço alguma coisa, eu não faço de mim próprio, mas a graça de Deus agindo na minha vida, como Paulo diz aqui. Contudo, não eu, mas a graça de Deus em mim. Então, irmãos, esse é um passo a mais que nós podemos entender da graça. Não apenas entender o aspecto da salvação, mas entender que esta graça não apenas me justifica, mesmo que eu não faça nada, mas assim, a mesma faz eu agir
operar e compartilhar do Evangelho, das maravilhas insondáveis do Evangelho de Cristo. Amém? Vamos ver outro aspecto, então? Um passo a mais. Abramos aí, volta aí para Romanos, capítulo 5. E nós podemos entender agora, nesse segundo aspecto, que a graça de Deus, ela me libertou e continua me libertando do poder do pecado. Vamos todos repetir isso, irmãos? A graça de Deus, todos, a graça de Deus me libertou e me liberta do poder do pecado. Você pode tomar posse pela fé dessa verdade. Amém. E dessa promessa do Evangelho na sua vida. Amém. Agora vamos ver o que está ensinando aqui. Romanos capítulo 5, vamos ler o verso 20. Romanos 5, verso 20 diz o seguinte: preste bem atenção aos verbos que aparecem aqui. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas, contudo, todavia, porém, onde abundou o pecado, superabundou quem? A graça. A graça. A ideia aqui, irmãos, é de um navio ser engolido por uma gigantesca onda. Essa gigantesca onda é a graça de Deus, que superabunda o meu Titanic de pecado. Aí vem a cabeça religiosa e pensa o seguinte: quer dizer então que quanto mais eu estragar a minha vida no pecado, maior a graça de Deus vai ser revelada na minha vida. Porque afinal de contas, onde o pecado abunda, cresce, a graça de Deus vai superabundar. Não importa quão longe eu vou no pecado, a graça de Deus vai superabundar. É assim que tem a cabeça do religioso. É assim que o religioso pensa. E Paulo aqui está escrevendo para uma comunidade, irmãos, que tinha judeus convertidos e gentios convertidos. E Paulo sabia que ao chegar nessa declaração que ele fez aqui no verso 20, a cabeça religiosa do judeu ia dizer: que é isso? Então quer dizer, se eu viver pecando, a graça vai se manifestar de maneira maior na minha vida? Mas será que é isto que Paulo está ensinando, irmãos? Vamos abrir aí o capítulo 6. Vamos ver que Paulo contraria esse conceito. O que é que ele diz na sequência aí? Paulo vai lançar uma pergunta. Essa pergunta é que ele sabia que iriam fazer para ele. Mas ele, precavido, como um grande mestre, ele já foi lançando a pergunta, para que a pergunta não volte para ele. Então ele faz, que diremos, pois? Não é uma pergunta? Olha a pergunta que ele faz: permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? É uma pergunta que ele faz, que é justamente a pergunta que o religioso iria fazer diante da declaração que ele fez no verso 20 do capítulo 5, que é o que eu exemplifiquei aqui. Então quer dizer, quanto mais eu peco, mais eu estrago minha vida no pecado, mais a graça vai se manifestar na minha vida. É a pergunta que o religioso faz e que Paulo fez aqui, já se precavendo. Ele já foi prevenido aqui. Ele sabia que iriam lançar isso em rosto. E por isso ele lança, iremos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? Olha o verbo abundar de novo aparecendo aí, né? No verso 20 e aqui no capítulo 6. Aí o que é que ele diz no verso 2? Qual a primeira expressão de Paulo? De modo nenhum. De modo nenhum. Repita comigo: de modo nenhum. Mais uma vez: de modo nenhum. De modo nenhum, irmãos, no original grego, é uma tripla negativa. É como se Paulo dissesse: não, nunca, jamais. É impossível você entender que você tem que viver ainda no pecado como sua vida de outrora, para que a graça se manifeste de maneira sobremaneira na sua vida. Que se você entende isso aí, é porque você já está mal intencionado. Se você entende isso, é porque você quer viver na bagaça. Paulo diz: vamos permanecer no pecado para que a graça se torne mais abundante? Ele diz: não, nunca, jamais. É impossível que alguém que tenha experimentado o Evangelho, a graça de Deus, o favor de Deus, chegue a essa conclusão. Ele diz: de modo nenhum. Como viveremos no pecado? Nós, eu, você, nós, os que para o pecado já morremos. Como é que eu posso viver uma vida que já não me pertence mais, que já não te pertence mais? Como? Paulo
diz, é impossível isso aí. Não tem como compartilhar. Essa ideia não se compartilha, não há associação de viver no pecado em nome da graça. É como se Paulo fosse um apologeta do pecado. Aí o irmão Paulo está incentivando, está fomentando a minha vida no pecado, porque quanto mais eu pecar, mais a graça vai sobreabundar. Paulo disse que não, de modo nenhum, não, nunca, jamais, é impossível, não dá. Se você entendeu isso, é porque você quer pecar e está mal intencionado. Como vou viver no pecado? Nós, os crentes, nós, os que compreendemos a graça, já o experimentamos, nós vamos viver ainda do pecado, se para ele já morremos. Já morremos, irmãos. Em Cristo nós já morremos. A minha vida de outrora já foi cravada inteiramente lá na cruz. Já morremos. Você é um morto vivo. Morto para o pecado, mas vivo para com Deus. É um zumbi. É um zumbi. Certo? Olha o que ele diz. Verso 3. Ou não sabeis, olha só, irmãos, muitos não sabem. Muitos crentes não sabem dessa maravilhosa graça, do poder da graça de Deus. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. O crente em Jesus, em Cristo, já morreu e já foi sepultado. E não apenas isso. O que é que ele diz? Para que, verso 4, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida ou em ressurreição de vida. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Paulo está dizendo que o crente em Cristo, ele já morreu, já foi sepultado, já ressuscitou e já está sentado nos lugares celestiais em Cristo. Glória a Deus. Pela fé. Glória a Deus. Tudo isso já foi feito, pago, consumado, realizado de uma vez por todas comigo, para mim, para você, que pode se apropriar dessa verdade. Este é o poder que te liberta do pecado, que te libertou na cruz de maneira objetiva e que continua te libertando de maneira subjetiva. À medida que você vai progredindo na graça, que você vai crescendo no conhecimento do Evangelho, esse poder libertador, o mesmo poder que Deus Pai arrancou Deus Filho da morte, ressuscitando dentre os mortos, é o mesmo poder que está disponível para mim e para você. Não é isso que Paulo diz em Efésios 6? Fortalecei-vos, pois, no Senhor e na força do seu poder. O que é isto? É o poder que arrancou, que tirou, que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. Isto podemos nós experimentar também em nossa vida. Glória. Somente através do Evangelho da graça. Glória a Deus. O verso 6, capítulo 6, verso 6, o que é que Paulo diz? E sabendo isto, de novo, que o nosso velho homem, e o velho homem aqui é o Adão no capítulo 5, certo? Que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. A palavra desfeito no original grego é desempregado. Quem está desempregado não está trabalhando. Quem está desempregado não está produzindo. Quem está desempregado está inoperante. Glória a Deus. Para que o corpo do pecado seja desfeito, desempregado, inoperante, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que já está morto está justificado no pecado. Veja, irmãos, como é tudo simples. Como o Evangelho é simples, é puro, é genuíno, é sem complicação. Verdade. Olha que maravilha da graça está disponível para mim e para você esta noite, irmãos. E para você que está nos vendo aí no vídeo. Este é o poder libertador da graça de Deus. Em Cristo eu já morri, já fui sepultado, já ressuscitei, já estou sentado nos lugares celestiais em Cristo. Essa maravilha, somente o Evangelho da graça proporciona no coração do crente. E você esta noite pode tomar, pela fé, posse dessa verdade, com o poder libertador do pecado lá na cruz, mas também que está lhe libertando também hoje. Essa verdade do Evangelho que nos liberta.
E para não irmos muito longe, vamos ver mais um aspecto e o último aspecto da graça de Deus. Eu convido os irmãos a abrirem Tito. Abramos lá nessa carta pastoral do apóstolo Paulo a Tito, que era um obreiro de confiança de Paulo na ilha de Creta, né? Que era uma região gentílica, mas também que havia alguns judeus, né? Mas era de maioria gentílica. Tito, capítulo 2. E vamos ver mais um aspecto da graça aqui nesse texto. Capítulo 2 de Tito, verso 11. E aqui, o conceito que eu queria deixar sobre a graça de Deus é que a graça de Deus não apenas não está relacionada às minhas realizações, e ao mesmo tempo está, que ela me libertou e me liberta do poder do pecado, e aqui a graça de Deus que nos transforma. Transformação. Através de quê? De uma educação do conteúdo do Evangelho. O que é que diz Paulo aqui, ó? Capítulo 2 de Tito, todos acharam? Verso 11. Capítulo 2 de Tito, verso 11. O que é que ele diz? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Aí o que é que ele diz que a graça faz? Ó? Ensinando-nos. Olha o valor pedagógico e didático da graça. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século de maneira sóbria, justa e piamente. Se você chegar para qualquer sociólogo e perguntar para ele o que é que pode mudar o destino de uma nação, a maioria, unanimemente, vão dizer: educação. O que é que pode transformar a vida de pessoas por aí fora do âmbito humano? A educação. A educação é fundamental. A educação é o que vai propiciar um bom futuro para as nossas crianças. A educação é um dos fatores primordiais para um bom desenvolvimento de uma sociedade. E esta mesma regra está aqui espiritual também, irmãos. Paulo diz que a graça, ela nos educa. Quantos de nós se permite ser educado pela graça de Deus? Quantos de nós não está aprendendo uma graça misturada? Quantos de nós não estamos absorvendo o conteúdo de uma graça manipulada, que já não é mais graça, mas virou uma desgraça? Que ao invés de graça, virou uma graxa. Não há uma educação na graça na grande maioria no meio evangélico. Há uma mistura do vinho novo em odres velhos. Há um remendo de pano novo com veste velha. E a graça sempre fica... Não, é um pedaço da graça com um pedaço disso. É um pedaço de lei com um pedaço de graça. É um pedaço de Cristo com um pedaço de aquilo. É um pedaço de Moisés, de Elias, de Cristo. Não, irmãos. Somente a graça, ela proporciona educação. Ela educa-nos para quê? Para que nós vamos renunciando. À medida que você vai aprendendo, crescendo na graça, naturalmente ela vai produzir em você o poder da renúncia. Em dizer não para si e sim para o Senhor. Em dizer não para os seus caprichos e desejos e concupiscências, e sim para o Evangelho, e sim para o Espírito da graça, e sim para a verdade do Evangelho. E tudo isso vai te moldando, te convencendo, aprofundando a tua consciência, e você, com fé, você tem abandonado a sua vida de outrora. Ele diz, ó, ensinando-nos. Quem é que nos ensina? A graça, irmãos. O poder de Deus, o poder do Evangelho. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade, que é o oposto de quê? De piedade. E a impiedade e as concupiscências mundanas, vivamos neste presente século de maneira sóbria, justa e piamente. E continuando, capítulo 3, verso 4. Capítulo 3, verso 4. Mas, quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que, bem pouquinho, é isso que ele diz? Não. Ele diz que abundantemente Ele derramou sobre nós pelo Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador.
Então, tudo que isso nos propicia, irmãos, é a graça. Quando nós nos permitimos ser educados pela graça, a própria graça, através do seu conteúdo, através da sua informação, do seu conceito, do seu conhecimento, ela vai produzindo tudo isso em nós, irmãos. À medida que nós somos educados na graça. Por que há tanto escândalo hoje no meio chamado Evangelho? Porque não tem ensino e conhecimento nem educação na graça de Deus. Portanto, se não há também o que? Transformação de vida. Não há regeneração de vida. Não há renovação da mente. Portanto, não é educação da graça. E obviamente, essas coisas e essas promessas não se derramam na vida. Não se concretizam. Não acontece na minha vida ou na sua vida se nós não nos permitirmos sermos educados na graça de Deus. Portanto, irmãos, o conhecimento, o conteúdo da graça de Deus, ela vai nos educando. Vai nos educando, vai nos moldando, vai nos constrangendo e nós vamos cedendo ao amor, à verdade, à graça do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, eu queria não me alongar e queria apenas deixar esses 3 aspectos da graça de Deus para nós esta noite. E para você também que está nos acompanhando aí no vídeo. Que você possa, pela fé, tomar posse dessas verdades. E dar um passo a mais. E alargar as suas fronteiras no que diz respeito ao entendimento e conhecimento da graça de Deus. Que não é apenas uma coisa que ficou lá, porque Ele me salvou, porque é Efésios 2, não. É graça sobre graça. É graça sobre graça. É a multiforme graça de Deus. O apóstolo Paulo também diz lá em Efésios 3, que o Evangelho devemos crescer na multiforme sabedoria da graça. E aí entendemos as profundezas e as insondáveis riquezas do Evangelho de Cristo. Então tudo isso, irmãos, está disponível para nós. Que nós possamos tomar decisões. Que nós possamos sermos firmes nas nossas tomadas de decisões e buscarmos realmente alargar as nossas fronteiras em relação à graça de Deus. Entender que é graça sobre graça, que ela me libertou e me liberta, que ela me transforma, que ela me mobiliza para ser atuante e eficaz no reino de Deus. E tem mais coisas. Mas eu espero que através desses 3 aspectos, isso nos mova a crescermos. Isso nos tire de uma zona de conforto e avancemos um pouco mais e permitamos que a graça de Deus vá agindo abundantemente na nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a oportunidade e que o Senhor nos abençoe. Glória a Deus. Amém. Que palavra, né, irmãos? Vamos ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor por mais essa palavra que é viva, que é eficaz, palavra que é mais cortante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Rei, nosso Pai, nós nesta noite, Senhor, ouvimos a Tua voz através da Tua santa palavra que é viva, que é eficaz. Tua palavra diz que a Tua palavra não volta vazia. Nós não sairemos daqui, Senhor, sem levar algo conosco, porque a Tua palavra já está impregnada em nós. Tua palavra, Senhor, é o verbo vivo que está em cada um de nós, impregnado, entranhado no nosso ser, no nosso espírito. Diz o apóstolo Paulo que é Cristo em nós a esperança da glória. E esta é a certeza, esta é a garantia de uma vida eterna, de um mundo vindouro, de algo maior e superior. Esta é a certeza que nós temos, a esperança da vida eterna e de saber que o Senhor já é conosco. Porque o Senhor mesmo disse na Tua palavra: eu estarei convosco até a consumação do século. Eu estarei com vocês todos os dias. Cremos que Tu estás conosco todos os dias de nossas vidas. E nós confessamos, nós chamamos à existência tudo isso que o Senhor já fez. Tudo isso que o Senhor já conquistou, já consumou.
trazemos a existência que se manifesta através de nós o teu reino, que é paz, que é alegria, que é a justiça de Deus. Que os nossos lábios sejam, Senhor, boca de Deus, que nós venhamos a profetizar a tua palavra, porque sabemos que a tua palavra é viva, a tua palavra é vida. Que onde estiver, Senhor, um osso seco, que onde estiver pessoas sedentas pela tua palavra, que ela haja e faça-se, cumpra-se a tua vontade, porque o Senhor disse em tua palavra: assim como a chuva desce e para lá não volta sem que antes faça aquilo que seja do teu agrado, assim é a tua palavra que sai da tua boca. Sabemos que a tua palavra, Senhor, é a tua palavra, é viva, que é eficaz, é a tua palavra que nos lava, é a tua palavra que nos molda, é a tua palavra, Senhor, que age em nosso ser, que age, que faz o sobrenatural. É aqui, Senhor, nós não vendemos objetos, aqui nós não distribuímos amuletos, aqui nós profetizamos a palavra, porque nós acreditamos que é a tua palavra, que somente a tua palavra tem o poder de santificar e dar herança entre todos os que são santificados pela fé no Senhor. Sabemos, Senhor, que pela fé nós já fomos aperfeiçoados em nosso espírito, mas também nesta noite nós sairemos santificados aqui no corpo, porque a tua palavra tem o poder de santificarmos, de nos moldarmos, de nos lavarmos mediante o lavar regenerador do teu Espírito Santo. Por isso, Pai, eu te peço, dá ordem aos teus anjos, dá ordem a esses seres valorosos em poder, para nos guardar, para nos proteger, que o Senhor nos leve o teu povo em paz até os seus lares, e que os anjos de Deus acampem em redor deles, e o proteja e o guarde para todos sempre. É tudo que eu te peço, é tudo que eu te oro, e os filhos de Deus que creem, digam amém, digam graças a Deus, aplaudam o Senhor mais uma vez, em nome de Jesus.